O Espírito Santo não inspirou a frase "não tema" 365 vezes na Bíblia, mas quero te dizer que Deus fala com seus filhos todos os dias. Mesmo que isso não esteja comprovado, o fato de termos ênfase e repetição na Bíblia não é coincidência, mas sim uma forma de Deus comunicar algo importante. Se você está lutando para ouvir a voz de Deus, este vídeo é para você. A questão não é que Deus não fala, mas que talvez você não esteja prestando atenção o suficiente. Neste vídeo, vamos discutir 9 sinais claros de que Deus está falando com você. Tenho certeza de que esse entendimento pode transformar sua perspectiva sobre Deus e impactar sua vida positivamente. Antes de continuar, se inscreva no canal para não perder conteúdos que fortalecem sua fé. Já imaginou um pai amoroso que se recusa a falar com seu filho por uma semana, mesmo morando na mesma casa? Isso seria estranho, pois saiba que você é filho de Deus e Ele está sempre falando com você. Na verdade, Ele nunca passa um dia sem te observar e perguntar como você está. A Bíblia, em Jó, capítulo 33, versículo 14, nos lembra que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não perceba. Deus quer que você viva com propósito e por isso tenta se comunicar com você em cada etapa da sua vida, em tudo o que você faz. Mas a questão é, você consegue ouvi-lo? Muitas vezes, podemos nos distrair e não perceber a voz de Deus. Nossa mente e corpo, ocupados com preocupações do mundo, tornam difícil ouvir sua voz. E além disso, o inimigo também fala. Sim, o diabo tenta nos distrair, principalmente quando Deus está querendo nos guiar sobre o trabalho, o casamento, a saúde e outros aspectos da vida. O diabo não quer que prosperemos, por isso tenta nos confundir quando Deus está falando. Isso faz com que, para muitos, seja difícil diferenciar a voz de Deus de todas as outras vozes ao redor. Existem, no entanto, 9 sinais claros que podem te ajudar a reconhecer quando é realmente Deus falando com você. Vamos ver quais são esses sinais. Sinal número 1. A voz de Deus te fortalece. A voz de Deus é poderosa, traz vida e ilumina. Ela é a manifestação do próprio Deus. João, capítulo 1, versículo 1, nos diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quando Deus fala com você, você sente uma energia e uma positividade que se espalham pelo seu corpo. Lembre-se de momentos em sua vida quando parecia que você não teria forças para superar uma dificuldade, mas de repente, uma palavra de Deus te deu coragem e te fez ir além do que você imaginava ser possível. Isso é a ação da voz de Deus. Em João, vemos que suas palavras são espírito e vida. Quando Deus fala com você, seja em oração ou através do estudo da Bíblia, você se sente renovado e encorajado a continuar. A voz de Deus pode ser comparada a um discurso motivacional que te prepara para enfrentar as batalhas. Em Ezequiel, capítulo 2, versículo 2, lemos: "Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e eu ouvi aquele que falava comigo." A voz de Deus te dá força, mesmo quando você se sente fraco, e essa é uma das maneiras claras de saber que Ele está falando com você. Sinal número 2. O que você ouve está de acordo com a palavra de Deus. Deus nunca contradiz a Bíblia. O Espírito Santo, sob a inspiração de Deus, guiou homens escolhidos a escrever as Escrituras, que servem como guia quando buscamos clareza em nossas vidas. Se Deus está falando com você, o que você ouve sempre estará em harmonia com a Bíblia. Ele nunca te dirá algo que vá contra o que já foi estabelecido em sua palavra. Como João nos lembra, Deus é a própria palavra e ele nunca se contradiz. Deus vive em integridade e não muda sua natureza. Tudo o que ele disse na Bíblia permanece verdadeiro para sempre. Portanto, se o que você está ouvindo não pode ser encontrado na palavra de Deus, então essa voz não é dele. Sinal número 3. Quando Deus fala, a fé cresce em você. A voz de Deus desperta fé no seu coração.
Essa fé te impulsiona a confiar nele e a agir de acordo com o que ele te diz. Muitas vezes é difícil ter fé em meio a situações desafiadoras, mas quando Deus fala, ele gera confiança em você. Isso te dá coragem para enfrentar desafios que outros evitariam, permitindo que você permaneça firme, mesmo que as coisas demorem a se concretizar. Lembre-se de quando o anjo falou a Abraão, dizendo que Sara teria um filho. Essas palavras despertaram a fé em Abraão, e ele esperou com confiança até que a promessa de Deus se cumprisse. Sinal número 4. Haverá confirmação de outros servos de Deus. A Bíblia nos ensina que Deus não mente, e em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 1 está escrito: pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra será confirmada. Uma maneira clara de saber que Deus está falando com você é quando outros confirmam o que você já sentiu em seu coração. Isso não significa que você deva procurar a confirmação ativamente ou pedir a outras pessoas para validarem suas impressões. Às vezes, pode ser algo que seu pastor disse em uma oração que tocou seu coração, ou uma palavra que um amigo compartilhou durante uma conversa. Deus pode usar essas pessoas para confirmar o que ele já havia colocado no seu espírito. Quando isso acontece, você sente um clique interior, que é nada mais do que Deus reafirmando o que ele está tentando te dizer. Esse processo de confirmação é visto na história do nascimento de Jesus. O anjo falou com Maria, com José e com Isabel, todos envolvidos de alguma forma na promessa. Da mesma forma, Deus pode usar qualquer pessoa ou situação para confirmar sua palavra em sua vida. Pode ser o seu pastor, uma música de louvor ou até uma pregação que ouve na igreja, sempre no momento certo. Deus nunca perde uma oportunidade de guiar, confortar, repreender ou ensinar você, porque Ele te ama profundamente. Confie e obedeça à sua palavra. Sinal número 5. Paz interior. Quando Deus fala, muitas vezes você experimenta uma sensação de paz interior que acompanha a mensagem. Se você está buscando direção sobre uma decisão ou situação específica e, de repente, sente uma calma profunda e clareza, isso pode ser um sinal de que Deus está te dando uma resposta. Essa paz interior é uma confirmação de que você está no caminho certo e te dá a confiança necessária para seguir adiante. Da mesma forma, quando você perde a paz sobre algo, é um alerta de Deus para te proteger de um perigo ou para que você repense suas ações. Por exemplo, você pode estar planejando uma viagem, mas de repente começa a sentir uma inquietação e hesitação. Isso é Deus tentando chamar sua atenção e avisá-lo de algo. Nesses momentos, é importante orar e pedir clareza sobre a vontade de Deus. Ele é onisciente, vê tudo e sabe o que está por vir. Deus conhece as consequências de suas decisões e quer te proteger de escolhas que podem te prejudicar. Um bom pai não deixaria seu filho caminhar em direção ao perigo sem avisá-lo, e por isso, ele pode interromper sua paz temporariamente para te alertar. Sinal número 6. Intuição e instintos. Uma maneira comum pela qual Deus nos fala é por meio da nossa intuição ou de sentimentos instintivos. Talvez você já tenha sentido algo muito forte ao tomar uma decisão ou se preparar para agir de uma certa maneira. Pode ser que você tenha percebido um sentimento incômodo de que algo não está certo ou que deveria seguir um caminho diferente. Esses pressentimentos intuitivos podem ser um sinal de que Deus está te guiando e falando ao seu coração. Muitas vezes, nossa intuição é a manifestação do Espírito de Deus em nós. O Espírito Santo nos impulsiona e nos direciona por meio dessas sensações. Sinal número 7. Coincidências divinas e encontros providenciais. Outro sinal de que Deus está falando com você é através de coincidências divinas. Essas são situações em que os acontecimentos se alinham de tal forma que parece haver algo mais do que mera sorte ou acaso.
Por exemplo, você pode encontrar alguém aleatoriamente que compartilha as palavras exatas que você precisava ouvir, ou encontrar um livro ou vídeo que aborda diretamente a questão que tem preocupado seu coração. Às vezes, esses encontros são momentos importantes que têm um impacto profundo em sua vida. Imagine um desconhecido que oferece exatamente o que você precisa em um momento crucial, ou uma conversa inesperada que te faz perceber algo importante. Esses encontros não são apenas coincidências, são Deus ativamente guiando seus passos e te dando sinais de que está no controle. Ele usa essas situações para se comunicar com você. Sinal número 8. Pensamentos persistentes ou ideias. Você já teve um pensamento ou uma ideia que continua surgindo repetidamente em sua mente? Pode ser a solução para um problema com o qual você está lutando, ou uma inspiração criativa para um projeto. Esses pensamentos persistentes podem ser a maneira de Deus falar diretamente à sua mente. Fique atento a esses pensamentos e veja se eles se alinham com seus valores e aspirações. Se sim, isso pode ser um sinal de que Deus está te guiando para uma direção ou decisão específica. Há uma diferença entre os pensamentos que você gera e a voz de Deus. Seus pensamentos geralmente servem a seus interesses, enquanto a voz de Deus te guia para o que é melhor, mesmo que isso vá contra os seus desejos imediatos. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 17, está escrito que a carne deseja o que é contrário ao espírito e o espírito o que é contrário à carne. Isso significa que, muitas vezes, a voz de Deus desafiará seus desejos carnais, pois Ele está interessado no que é melhor para você espiritualmente. Mesmo que o que Deus diga vá contra seus pensamentos ou vontades, é importante seguir sua voz e obedecer. Isso é um sinal de que você está vivendo segundo o Espírito e não segundo a carne. Sinal número 9. Sonhos e visões. Sonhos e visões têm sido associados à comunicação divina desde os tempos bíblicos. Muitos profetas receberam mensagens importantes de Deus através desses meios. Às vezes, as mensagens em sonhos são claras e fáceis de entender, mas em outras ocasiões, elas podem ser simbólicas e exigir interpretação. Se você costuma ter sonhos vívidos, ou acorda com uma forte sensação de que algo foi revelado a você, isso pode ser Deus tentando se comunicar. Quando você experimenta esses sinais, o que deve fazer é pedir sabedoria a Deus para compreender e seguir o caminho certo. A sabedoria divina vai além do entendimento humano e pode guiá-lo nos momentos de incerteza. Deus, que conhece todas as coisas, pode falar diretamente e te mostrar exatamente o que fazer, especialmente quando você se sente confuso ou sem direção. Agora que você entende que Deus está sempre se comunicando de várias formas, é essencial que você reflita sobre como tem respondido a esses sinais. Preste atenção aos meios pelos quais Ele está tentando alcançá-lo. E quando perceber esses sinais, esteja receptivo às suas palavras. No entanto, saiba que mesmo que Deus queira falar com você, alguns obstáculos podem impedir essa comunicação. Um desses obstáculos é a falta de vontade de ouvir e obedecer à voz de Deus. A frequência com que Deus fala com você pode depender de como você respondeu às suas orientações anteriores. Em 1 Samuel, capítulo 3, Deus chamou Samuel, mas ele inicialmente confundiu a voz de Deus com a de Eli. Só depois que Samuel se dispôs a ouvir, Deus transmitiu sua mensagem completa. Outro obstáculo pode ser dar mais atenção às vozes das pessoas ao seu redor do que à voz de Deus. Às vezes, ficamos tão focados nas opiniões e conselhos dos outros que negligenciamos o que Deus está tentando nos dizer. É importante silenciar essas distrações e concentrar-se no que Deus está comunicando. Além disso, as dúvidas podem bloquear a mensagem divina, então é necessário livrar-se desses pensamentos para ouvir a voz de Deus com clareza.
Distrações cotidianas também podem impedir que você ouça a voz de Deus. O inimigo tem sua própria voz, assim como o mundo ao nosso redor e nossos próprios pensamentos. A melhor forma de discernir entre todas essas vozes é pedir ao Espírito Santo o dom do discernimento. Faça disso um compromisso pessoal esta semana, e você verá o Espírito Santo te guiar e te ajudar a ouvir Deus com mais clareza. Vamos orar. Pai, agradeço por quem Tu és. Teu amor e misericórdia são infinitos. Sempre me protegeste e guiaste, afastando-me do perigo. Louvo-te e te adoro por teu cuidado constante e por teu amor incondicional. Obrigado, Senhor, por não me abandonares, mesmo quando cometi erros. Sou grato por me ajudar a crescer em Ti e por me encher com teu amor e a sabedoria da Tua palavra. Abençoo o teu santo nome. Pai, peço o teu perdão. Examina meus caminhos e vê se andei por algum que te desagrade. Purifica-me com teu sangue e ajuda-me a sempre buscar fazer a tua vontade, mesmo que não esteja em conformidade com a minha. Afasta-me de todo comportamento ou estilo de vida que não te agrada. Reconheço que falas de várias maneiras, por isso, abro meu coração para ser guiado por Ti da forma que desejares. Mostra-me o próximo passo a tomar. Não quero mais fazer decisões sem antes ouvir Tua voz. Oro para que me guies por meio da Tua palavra. Abre meus olhos para entender o que tens reservado para mim e ensina-me através do Espírito Santo qual caminho seguir em todas as áreas da minha vida. Sejam meus relacionamentos, minhas finanças ou minha caminhada espiritual. Enquanto recebo conselhos sábios e piedosos de outros, ajuda-me a não confundir Tua voz. Senhor, fortalece minha fé para confiar no que dizes. Sei que falas comigo através da Tua palavra e busco força para dedicar mais tempo a Ti. Oro por clareza e entendimento para que eu possa reconhecer os sinais que usas para te comunicar comigo. Abre meus olhos e ouvidos para perceber Tua voz no mundo ao meu redor. Concede-me sabedoria e discernimento para interpretar esses sinais corretamente. Ajuda-me a confiar em Teu plano e a ter fé de que estás me conduzindo no caminho certo. Enche meu coração com Tua paz enquanto sigo os Teus caminhos para minha vida. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Se este vídeo te abençoou, por favor curta, deixe um comentário e inscreva-se no nosso canal, caso ainda não tenha feito. Deus te abençoe e te vejo no próximo vídeo.